Se coloca de pé, em nome de Jesus. Eu quero chamar a pastora Simone, que vai estar nos ministrando. Aleluia. Eterno, o Senhor já liberou a palavra sobre a vida da tua filha. Ela é uma fluente do teu rio, e eu sei que tem águas vivas para ser liberadas sobre nós. Então que venha nos curar, nos orientar, nos confrontar e nos dar destino, um propósito hoje. Em nome de Jesus, usa a boca profética nessa noite. Nós estamos receptíveis para ouvir, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Boa noite. A paz do Senhor. Todos bem? Então tá bom. Vamos fazer a leitura do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas 15. 14. Amém? O Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 14. Podemos ler? Vamos lá. Eu vou ler aqui. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. O próximo. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Amém? Pode tomar os seus lugares aí, aplaudindo ao Senhor, adorando mais um pouco, porque é sempre oportunidade de adorar a Deus. Essa é a casa de adoração, essa é a casa de oração. É aqui que nós prestamos o nosso culto. Além de prestar o nosso culto, nós trazemos culto pronto. O culto não está aqui não, o culto tem que vir com você, viu? Então, se o culto é bom, é porque você já trouxe um culto bom, amém? Aplauda ao Senhor, glorifica aí mais um momento. Aproveita esse momento de adoração para agradecer a este Deus. O Pai está na casa, e quão bom é estar na presença de um Pai. O quão seguro é a gente poder estar na presença de um Pai, de ter um Pai. E o Senhor este Pai, né? Nosso Pai Celestial está aqui. E se Ele quiser corrigir, Ele vai corrigir. Se Ele quiser presentear nessa noite, Ele vai presentear. Se Ele quiser dar uma direção para essa semana, para esse mês, para os 15 dias, para o ano todo, Ele também vai fazer, porque Ele é Pai. E eu tenho motivos para agradecer a Deus de estar neste lugar, na casa do Pai, todos os dias. Eu sou uma pessoa que o motivo da minha gratidão é de todas as manhãs eu acordar, todas as manhãs eu agradecer, acordar a Deus, a agradecer ao meu Pai e ser incrível. E eu preciso ser incrível, porque quantas transformações o Senhor tem feito na minha vida. Quantas libertações o Senhor tem feito na minha vida. 2023 é um memorial para a minha vida, porque eu não tinha nem expectativa de como eu chegaria em 2023. E eu estou aqui em 2023 sendo incrível, filha de um Pai. E assim também vai ser na sua vida, eu não tenho dúvida. Quando eu li essa passagem, e a gente aprendeu a se relacionar com a leitura e a passagem, enfim. E eu gosto muito de frases. Frases curtas, enfim, que nos dá ideia e nos coloca às vezes a pensar. Existem frases que colocam a gente para funcionar, né? Obrigada. Coloca a gente para funcionar, para refletir, para pensar. E tem frase que diz assim, ó, que para
morrer basta estar vivo. E aí eu peguei essa frase, eu falei, não, mas para morrer basta estar vivo. E quando eu me relacionava com essa palavra, e essa palavra vai nos falar acerca de decisões, e aí eu falei comigo mesma, eu me relacionando com a palavra e trazendo para mim mesma, eu falei assim, tem frase assim, para morrer basta estar vivo. Mas tem uma frase também que eu me relacionando e saiu aqui, eu não sei nem se existe, mas saiu aqui. E aí diz assim, que para decidir também basta estar vivo. Os viventes, os vivos precisam decidir todos os dias, todas as horas, todos os momentos, cada minuto eu preciso tomar decisões. Nós precisamos tomar decisões, é assim. Então para morrer basta estar vivo, mas vivendo também precisa decidir coisas. E as decisões que nós tomamos, elas nos definem. Depois de tomar as decisões, elas nos definem, pode ter certeza. É igual plantar e vai colher. Não tem como mudar. Então, quando a gente toma uma decisão, quando a gente decide por algo, com certeza está decidido, né? Não tem como mudar. E quando eu decido alguma coisa na minha vida, quando você toma alguma decisão também na sua vida, é certo que você tomando uma decisão, você decidindo e escolhendo coisas, vai chegar um momento também que, por conta dessas decisões, certas ou erradas, a gente também vai ser escolhido. E a gente também vai ser decidido por ela mesma. Porque elas acabam nos definindo. Decisões erradas nos definem em condições erradas. Decisões certas também nos definem em condições certas. E quando a gente lê parábolas, quando Jesus parava o tempo dele ali, assim que reunia multidões ali, Jesus estava no meio de um ensinamento ou outro. Quando Jesus decidia parar ali para ensinar, era quase que certo e provável que ele ia soltar uma parábola. No meio de um ensinamento, no meio de uma mensagem, é certo que Jesus ia falar por meio de parábolas. E quando ele ensina por meio de parábolas, ou quando ele encaixa uma parábola em determinado momento da fala dele, dos ensinos dele, é que ele quer colocar as pessoas para pensar, ou ele quer colocar as pessoas para decidirem por si só. Tem coisas que a gente passa muito tempo colocando culpa nas pessoas, nas situações, no sistema, e na verdade situações, pessoas e o sistema não tem nada a ver com nada. Se a gente parar para refletir hoje, usando uma parábola como essa, a gente vai entender que eu não posso culpar nada, nem pessoas, nem sistema, nada. Eu preciso olhar para mim e pensar, se eu quero culpar alguém, por que eu não olho para hoje e digo, o que é que está me definindo? Por que eu já estou querendo jogar culpa aí, distribuir culpa, atribuir aí coisas boas ou ruins, não sei, na maioria as coisas ruins. Então, quando Jesus fala por parábola, quando ele quer colocar as pessoas para pensar. Então, eu e você hoje, nessa noite, a gente vai pegar aqui parte de uma parábola que nós lemos aqui e a gente também vai pensar. A gente vai pensar por conta própria, sem colocar culpa no outro, sem colocar culpa no passado. É assumir uma responsabilidade, uma posição de responsáveis. E assumir que, se tá bom, fui eu que decidi e escolhi. Se tá ruim, fui eu que decidi e tá ruim. Se tá bom, se tá ruim, tá ruim. Enfim, escolhas são escolhas. E dependendo de quais foram elas, um dia ela vai nos definir. A passagem que nós lemos aqui, essa parábola que nós lemos aqui, e onde nós lemos, é a parábola que tem o título do filho pródigo. E Jesus ali já estava ensinando falando por parábolas e ensinando. Muitas das vezes, Jesus no meio da multidão lançava uma parábola, colocava as pessoas para refletir, para assumir aí as suas responsabilidades. Mas havia momentos assim que os discípulos no particular ouvia
Aí, tamanha era a reflexão de cada um deles, que eles chamavam Jesus em particular e falavam assim: Jesus, explica-nos acerca daquela parábola. Então, às vezes é necessário a gente parar aqui assim, hoje, parar como este momento aqui, como este culto, e ouvir Jesus explicar para nós o que realmente Ele quer dizer. Ouvir Jesus explicar o que realmente Ele quer fazer. Ouvir Jesus explicar o que realmente Ele fala, o que realmente Ele faz na nossa vida, o que realmente Ele vai fazer. Seja por correção, seja por um presente, seja de qual modo for. Mas é preciso a gente assumir responsabilidades para nós. A parábola do filho pródigo, ela nos faz refletir sobre pai, sim, e sobre decisões. A parábola diz assim que havia um homem, e este homem era pai de 2 filhos. E diz aqui que o mais novo, coisa de mais novo, né? Coisa de juventude, sabe? Que tem força, tem vigor, acha que pode decidir que vai dar certo. Quantos de nós, eu mesma já tive decisões no período e na fase de juventude. É um momento que a gente fala, tá tudo certo, vai dar certo, pode confiar, pai, mãe, não esquenta, pai, mãe, pode dormir, vai dar certo. Liderança, esquenta não, vai dar certo. O que eu quero fazer, o que eu estou pensando vai dar certo. Isso é coisa de gente nova, de gente que está ali com muita força, com muito vigor, pensando muito, com muita energia. E ali diz que o mais moço dos filhos chegou um dia para o pai e falou assim: pai, sendo filho, né, ali na casa do pai, herdeiro, filho, dentro de casa. Aí o mais moço falou: pai. Aí chegou o pai: vem cá, pai. Acho que o pai falou: fala, filho. Pai, me dá a parte da herança que me pertence. E eu acho que o pai, não tem nada relatado aqui que o pai, mas é isso. O pai não aconselhou. O pai não disse se era tempo. O pai não falou nem A nem B. Ele disse: pai, me dá parte da herança que me cabe. Mas eu imagino o coração desse pai olhando lá na frente e falando: não vai dar certo isso. Não é tempo. Não é momento. Eu estou aqui e este meu filho está na minha casa e na minha presença. Não tem nada que falte para ele. Ele não tem necessidade de nada. Imagina o pai pensando: isso não vai dar certo. Mas aí o filho: pai, me dá aí o que me pertence. E o pai fez. Repartiu entre os filhos o que era de herança. Repartiu a fazenda. E repartiu. E ali o pai ficou e os filhos estavam na casa. E a narrativa deixa bem claro, dizendo assim, não passou muito tempo. Chegou para o pai, pediu para o pai o que pertencia, não era tempo, não era momento, nada faltava para esse filho, estava na casa do pai, na presença do pai. E aí o descritivo é bem claro em dizer assim, não passou muito tempo. O filho se foi, deixou a casa do pai, abandonou a casa do pai. E esse filho, deixando a casa do pai, diz que ele foi para uma terra muito longe. Tem versões que falam assim, e o filho se apartou, saiu, foi embora com o que tinha, pegou tudo que repartiu. Não deixou nada na casa do pai. Não deixou nada na mão do pai, para o pai com mais maturidade, o pai com mais segurança. Não deixou nada na mão do pai. Pegou tudo. Pegou tudo que o pai tinha. E que era direito dele porque ele era herdeiro. Pegou tudo. E foi embora. E diz algumas versões que para onde ele foi, para tão longe do pai que esse filho foi,
que diz que era uma terra longínqua. É muito longe. Se afastou demais da casa do Pai. Se afastou demais da presença do Pai. Se afastou demais de tudo que a casa do Pai podia trazer de impacto na vida deste filho. Porque a gente estar na casa do Pai, nós sofremos influências positivas, influências boas, influências de segurança, influências de condição de herdeiro e de que nada vai faltar na casa de um pai. Mas a decisão dele foi essa. Pediu tudo, não demorou muito tempo e foi. E diz aqui a parábola, e Jesus contando, ensinando lentamente. E quando ele foi para essa terra, ele passou a viver uma vida dissoluta. Ele passou a gastar e a consumir tudo que ele tinha de herança, tudo que ele pegou, que o pai repartiu, tudo que o pai entregou nas mãos dele. Ele foi para essa terra longe. E nessa terra longe ele começou a desperdiçar tudo. Quando a gente fala de desperdício, ou seja, não se aproveita nada do que eu tenho na minha mão. É desperdiçar tudo. E quando a gente fala de filho pródigo, não é só porque aí saiu da casa do pai e voltou. É uma estrutura. É uma condição. É uma situação de pródigo. Então quando ele vive dissoluto por aí, perdendo tudo, gastando tudo, não valorizando nada. E olha que o que foi entregue pelo pai é coisa boa. É muita insanidade sair gastando tudo, dissolvendo tudo, perdendo tudo, gastando tudo. E isso é a condição de um pródigo. O pródigo é aquele que acaba com tudo. A condição de pródigo é aquele que dissolve, que acaba com tudo. É aquele que recebeu chamada, recebeu família, recebeu talentos, recebeu posses, recebeu cura, recebeu libertação. É aquele que pega tudo isso das mãos do Pai. E por um determinado momento que achou que dá para decidir, que tem condições de decidir, e sai por aí estragando tudo, acabando com tudo. E diz que houve nessa terra, chegou um momento que houve nessa terra uma grande fome. E ele estando muito longe da casa do pai, numa terra muito longínqua, muito longe, nesse lugar, nessa terra que ele decidiu ir, longe da casa do pai, onde ele tinha segurança, fartura, onde não ia faltar nada, mesmo em alguma situação contrária, ele tinha ali a segurança de estar na casa do pai e na presença do pai. Só que desse lugar longe da segurança do pai, da cobertura do pai, dos bens do pai, longe da herança, naquela terra começou a viver dias difíceis e padeceu necessidade naquele lugar. E a parábola vai dizer que ele, padecendo necessidade, ele começou a sofrer ali, começou a faltar coisas, tudo que tinha nas mãos já tinha acabado, porque já estava com necessidade, já não tinha mais nada. E diz aqui que ele, passando necessidade nessa terra que já estava contrária, ele foi procurar uma pessoa. Diz a narrativa, diz a parábola que ele ali já sofrendo no físico, sofrendo na moral, no caráter, na condição. Eu imagino que nem imagem de filho ele tem mais, porque já está padecendo demais, já está sofrendo necessidade demais, já está necessitando de muitas coisas. Ele, eu acredito, ele já não está mais na mesma aparência, na mesma situação que saiu da casa do pai. Esse filho não está mais do jeito que saiu da casa do pai. Um pródigo, ele tem uma estrutura distorcida. Um pródigo, ele tem uma estrutura desfeita. Não parece mais filho,
não parece mais herdeiro, não parece mais herdeiro, não parece mais que tem riquezas, que tem posse, que tem nome, que tem um lugar, que tem uma casa. Está desfeito. E quando ele procura esse senhor ali daquela cidade, na casa do pai a gente não tem falta de nada. Quando ele procura aquele senhor naquela cidade, as coisas já não estão bem para ele, porque já está desfigurado, é um pródigo. Ele já está desfeito de filho, não parece mais filho. Não deve ter mais roupa, sandália, não deve ter joias, não deve ter mais nada. Então ele não se parece com nada mais. Então a decisão dele, quando ele vai procurar esse senhor daquela cidade, diz aqui que esse senhor era dono de campos. E aqui começa a decisão dele definir ele, onde ele está. A decisão desse filho aqui já começa a escolher, a escolha desse filho aqui já passa a escolher ele. A decisão desse filho aqui, ele já passa a ser o decidido. Todas as vezes que nós formos decidir escolher alguma coisa, a partir de hoje a gente vai ter isso em mente. Se der errado, eu vou ser escolha. Se der errado, eu vou ser decisão. E ali, aquele senhor que era proprietário, dono de campos, quando ele foi ali procurar, aquele senhor olhou e ele procurou um emprego, procurou ali ajuda, e aquele senhor, dono de campos, olhou para ele e falou: eu acredito que ele falou, tem um emprego aí, tem alguma coisa que eu possa fazer, porque eu estou passando necessidade. Aí já começa a definir ele. A escolha dele já começa a definir ele. O dono do campo olhou para ele e falou assim: filho, herdeiro, tem uma identificação que é anel nos dedos, tem sandália nos pés, tem roupa boa. Hoje alguém olha para ele assim, ó, e fala: tem. Vai para os meus campos apacentar porcos. Tá bom assim? As suas escolhas, você passa a ser escolha de alguém. As suas decisões, as decisões também vão te decidir. Aqui a condição desse filho começa a definir ele. Já é um nada. Mas nem pródigo está sendo mais. Porque o pródigo tem com que acabar. O pródigo tem com que colocar fim. O pródigo ainda tem alguma coisa na mão. O pródigo ainda possui algumas coisinhas. Esse aqui, hoje, não tem nem nada mais. Está à mercê de escolhas e de decisões. Aí o proprietário falou: vai para os meus campos apacentar porcos. E aqui começa ele ser definido como tal. Antes era filho, estava na casa do pai. Tinha identificação, roupa, sandália nos pés. E ali já estava desfeito, desfigurado, não parecia mais filho. Foi decidido, tornou-se uma decisão, tornou uma escolha das mais baixas possíveis. Porque quando ele foi procurar esse senhor, dono de campo de porcos, a gente já pode entender que para aquela ocasião, para aquela cultura, para aquele cenário e para ele, os judeus não poderiam manusear, ter trabalho com porcos, porque era contra as leis de Deus, porque era contra a lei que Deus deu para Moisés. Então os judeus não trabalham com porcos, não se alimentam de porcos, não se movimentam com porcos, não tem negócio nenhum com porco. Gente de nação escolhida, o povo judeu não tem negócio nenhum com porco, nem com dono de porco, nem com campo de porco. Eram os trabalhos mais baixos que podia ter para a sociedade. Tanto que quem trabalhava com porcos, quem apacentava porcos, quem lidava com porcos, quem estava no campo de porcos, tinha que ficar escondido da sociedade, porque era um nada. Olha a condição, olha a estrutura dessa escolha.
Olha o que essa escolha fez. Olha como essa escolha definiu esse filho, esse rapaz. E ali diz que já estava errado, no lugar errado, na terra errada, com pessoa errada. Pediu ajuda para a pessoa errada, porque no mínimo não tinha nada a ver com a nossa fé. Não tinha nada a ver com a fé desse pai, com a casa desse pai. Não tinha nada a ver com a história desse rapaz. Porque cuidava de porcos, tinha campo de porcos, mantinha campo de porcos, trabalhava, negociava porcos. Ou seja, não tinha nada a ver com Deus. Quando a gente passa a fazer coisas com pessoas erradas, se aconselhar com pessoas erradas, comprar, vender de pessoas erradas, uma coisa é certa: quem é filho não faz negócio com todo tipo de pessoa. Quem é filho não sai comprando nada de todo tipo de pessoa. Precisa casar, o descritivo da nossa fé precisa estar alinhado nos nossos negócios, nas nossas decisões e na nossa vida. Precisa ser coisas de acordo com a vontade de Deus. Precisa ser coisas feitas de acordo com as leis de Deus. Esse jovem já estava no lugar super errado. Uma terra pagã, uma terra com pessoas que negociavam e mexiam com porcos. E ainda teve que se sujeitar a isso também. A gente vê pessoas nesses últimos dias querendo ser santo demais. Querendo ser santo, tenho que ser santo, tenho que ser santo. Eu quero ser santo, para ser crente tem que ser santo. E na verdade a gente precisa somente um dia de cada vez buscar uma vida de santidade. Às vezes quer ser muito santo e sabe onde que está? No campo de porcos. Às vezes quer ser muito santo, tem que ficar escondido da sociedade, porque trabalha com porcos. Está errado, está errado. Não vem de Deus, não vem de Deus. As suas escolhas precisam estar lado a lado com a vontade de Deus. Quantos de nós fazemos coisas, vivemos de uma forma hipócrita na casa de Deus, mas a gente na verdade somos simpatizantes, nada tá bom, não pode ensinar nada, não pode pregar nada, não pode corrigir nada, não pode aconselhar nada, porque nada tá bom. Campo de porcos, estrutura de porcos. E ali ele, trabalhando ali, já estava tudo errado. Sabe quando a gente tem frase do fundo do poço? Quando as pessoas estão no fundo do poço? Porque quem ele era a se sujeitar, a mexer com porcos, a trabalhar com porcos e a estar num campo de porcos, é porque o nível baixou demais. Está numa condição de estrutura com espírito de porco, já está tão desfeito, sem identidade. Não parece filho de lugar nenhum, nunca parece que morou em casa nenhuma. E ali ele trabalhando nessa estrutura, em campo de porcos, já estava tudo errado, que não podia. Era contra os princípios da casa do pai dele, era contra as leis que regia a fé do pai dele, da casa do pai dele, mas ele estava ali. Sabe aquele nível das nossas escolhas que nos fez chegar ao ponto de que não tem mais jeito, não estou nem aí para mais nada, daqui eu não saio, daqui não tem jeito para mim? Era esse campo de porcos, é trabalhar lá, é pedir ajuda para quem tem uma propriedade dessa, para quem cuida de porcos, para quem é pagão, para quem não adora Deus verdadeiramente, para quem não adora o nosso Deus. É se submeter às mais baixas penas e responsabilidades das quais as decisões nos faz chegar. Tem decisões que te desfigura, tem decisões que te distorce, tem decisões que te vira do avesso, de tão errada que elas são. E ali, como se não bastasse, já estava ali, já estava muito no fim.
E ali a narrativa e a parábola diz assim que esse filho trabalhando nesse lugar que já não podia, não tinha nada a ver com Deus, não tinha nada a ver com as bases da casa do pai dele. Como se não bastasse, a necessidade era tão grande que ir lá cuidar de porcos e guiar porcos e apacentar porcos era para cuidar. E disse assim que ele cuidando de porcos ali, ele sentiu necessidade de comer o que aqueles porcos comiam. Tamanha era a estrutura que ele estava envolvido e que a condição humana dele chegou. Quando ele passou a ter necessidade de querer e desejar, ele olhou para a comida dos porcos, ele olhou e desejou comer aquela comida. E o que a gente aprende aqui? Tem decisões que nos desfiguram tanto, tem decisões que a gente toma que nos distorce tanto, que a gente já não consegue enxergar valores em nada. Até os valores já não se aplicam onde a gente está. E a forma que a gente é definido, os valores também já não servem de mais nada. E ali diz a narrativa que ele almejou, ele desejou. A comida dos porcos ele desejou. Aquele filho amado, herdeiro, já estava no lugar errado, pediu ajuda para a pessoa errada. A escolha dele definiu ele e acabou tendo que mandar ele apacentar porcos. E ao ponto de ter tanta necessidade ali, longe da presença do pai, que ele almejou comer aquilo que era para dar para os porcos. E diz que as bolotas que dava para os porcos eram frutas, cereais que os homens pisavam. Os homens pisavam assim, ó. E ele queria aquilo. Ele queria aquelas bolotas ali que o homem estava pisando e amassando. E sabe quem é que tinha direito daquelas bolotas naquele campo? Os porcos tinham direito das bolotas que os homens pisaram, que os homens pisavam. E foi aquilo que ele desejou. E ali onde a gente leu que ele desejou comer as bolotas dos porcos, as comidas dos porcos. E sabe o que acontecia com ele naquele campo de porcos? Ninguém dava nada para ele. Nem a bolota dos porcos aquele filho teve direito. E diz ali que ele desejando comer aquelas bolotas de porcos, aquela comida de porcos, ninguém, está escrito ali, ó. O seu estômago desejava tanto, ele desejava encher o estômago dele com aquelas bolotas ali, que os porcos comiam, iam comer, e ninguém lhe dava nada. E aqui a gente já pode começar a refletir sobre esse ensinamento, sobre essa parábola. A gente tem tudo. A gente tem uma vida plena com Deus, a gente tem uma vida plena com o Senhor, ainda que as coisas sejam bem difíceis. A gente ainda tem essa plenitude de estar na presença do Pai, na casa do Pai, não falta nada. Porque ainda que venha um dia mau, ainda que venha uma necessidade, sabe o que a gente faz? A gente se coloca a orar, a gente se coloca a jejuar, faz propósito, dizima, primicia, oferta, faz voto, a gente reage, aí o céu age ao nosso favor, mas na casa do Pai tem como a gente fazer alguma coisa, mas num lugar desse aqui, ó, não tem nada que se faça. Quando ele desejou comer as bolotas dos porcos, as comidas dos porcos que os homens amassavam, ele chegou numa condição que aquela frase define: comendo o pão que o diabo amassou. Por conta de escolhas erradas, não discerniu o tempo,
não tem noção de discernir tempos e as estações. Quando é que eu faço negócio? Quando é que eu peço conselho? Quando é que eu chego para o meu pai para tomar posse de alguma coisa? Quando é que eu vou adquirir alguma coisa? Quando é que eu vou fazer alguma coisa? Com quem eu vou fazer alguma coisa? De quem que eu vou comprar? Para quem que eu vou vender? Ali desejou. Aí desejou comer aquelas comidas, aquelas bolotas, e ninguém lhe dava nada. Sendo que na casa do pai ele tinha tudo. Na casa do pai não ia faltar nada para ele. E terrível coisa ele desejou: comer as bolotas dos porcos, coisa impura. Não tem nada a ver com Deus, não pode comer. Judeu não podia comer. Não podia fazer esse tipo de negócio com ninguém. Tem coisas que não é para mim, para você. Quando ele chegou, já estava padecendo, mas quando ele chegou para pedir ajuda, para pedir emprego para esse dono de campo de porcos, assim que ele chegou ali para pedir ajuda, já estava totalmente errado. Porque não são todos os lugares que é para um filho de Deus. Não são todos os lugares que um filho de Deus entra. Não são em todos os lugares que é para um filho de Deus estar. Assim também como não são de lugares que filho de Deus sai. Tem lugar que você não pode sair como filho de Deus. Por isso que tem que tomar cuidado ao tomar decisões. As parábolas são conselhos. As parábolas são textos para refletir. E aí quando diz que ele foi fazer negócio, está errado. Não é todo lugar que é para o filho de Deus. Não é para todo lugar que é para você entrar, não. Não é todo lugar que cabe a tua família. Não é todo lugar que cabe o teu dinheiro. Não é todo lugar que cabe o teu chamado e o teu ministério. Não são todos os lugares que cabem os teus dons. E ali quando ele desejou e ninguém lhe dava nada, sendo que nós temos um pai que tem tanto poder de fazer, de realizar na nossa vida e de assumir para si as escolhas que nós tomamos. Sabe o que acontece? Quando ele desejou e ninguém lhe dava nada, ele começou a cair em si. Ele olhou e falou: não é possível. Que estrutura é essa? Às vezes a gente quer muito ser liberto, às vezes vai ter o seminário de batalha espiritual. Tem gente que não quer saber de falar de cura interior, de libertação, porque tudo acha que cai demônio estribuchando no chão. Antes fosse assim, todo mundo estribuchasse no chão, mas a questão não é essa. A questão é a gente romper estruturas dentro de nós. A questão é romper com estruturas, com espírito de porco, com decisões erradas em nós, com uma mentalidade errada. É isso que precisa dar jeito. Mentalidades erradas, decisões erradas, estrutura que há em nós, que só nós precisamos romper. Não tem ninguém que vai ajudar, não tem ninguém que possa fazer com que eu decida sair de uma situação contrária. Tem decisões que só eu mesmo posso tomar ao meu favor. As decisões que já deu errada, ninguém vai fazer nada por mim. É eu mesmo que preciso tomar uma responsabilidade, um senso responsável de não atribuir culpa a ninguém. Olhar a minha situação e dizer: foi eu que escolhi, foi eu que errei, foi eu que falei, foi eu que saí dos lugares e foi eu que entrei em tal lugar. É sobre mim, é as minhas escolhas, ninguém tem culpa. Ao ponto de querer comer o que o porco comia e o que os homens amassavam. Eu não posso atribuir responsabilidade das minhas escolhas a ninguém. Eu não posso atribuir coisas erradas da minha vida a ninguém. Mas uma coisa é certa: tem algo em mim
tem algo em mim que me define como filho, sim. Sabe por quê? Porque quando ele chegou nessa situação tão crítica e contrária, quando ele chegou, o louvor, por favor. Quando ele chegou nessa situação tão crítica e contrária, ele caiu em si e falou: não, essa estrutura aqui, eu estou todo desfeito. Eu não vejo roupa, eu não vejo sandália, eu não vejo condição de filho, eu não vejo nada em mim que me caracteriza como filho, que me define e que atrela a minha imagem com a casa do meu pai. Aí ele caiu em si. Esse filho, nessa decisão que ele estava, nessa estrutura que ele estava, ele caiu em si e falou: não, peraí, tem coisa errada demais. Eu estou muito longe da casa do meu pai, eu estou fazendo coisas muito erradas, eu já perdi os valores, mas eu não sou essa pessoa aqui. Essa estrutura não me pertence, eu não posso estar apacentando porcos, eu não posso chegar ao ponto de decidir querer comer o que um porco come. Aí diz que ele caiu em si e falou: não, aí sim, a decisão é minha, a responsabilidade é minha, do que eu fiz com a minha vida, do que eu fiz com a minha família, do que eu fiz com a minha saúde, do que eu fiz com as minhas finanças, com o que eu fiz com o meu chamado, o que eu fiz com as minhas coisas, o que eu fiz com a minha vida, é responsabilidade minha sair desse campo de porco. Sair dessa estrutura de porco é decisão minha. Se você puder hoje ficar aí de pé no seu lugar e já começar a refletir, eu não sei qual foi as suas decisões que hoje têm te definido como situação contrária na sua vida. Eu não sei quais foram as decisões que você tomou, que hoje te definem e que não tem nada a ver com o Filho de Deus, com casa de Deus, não tem nada a ver com os bens que o Senhor tem para você, não tem nada a ver com a vida que o Senhor tem para você. Pode ter certeza que em algum momento da sua vida você fez escolhas e decidiu coisas. E de repente hoje você está numa condição, numa estrutura desse tipo aí. Eu não me reconheço mais. Eu não sou assim. As coisas não eram assim. As coisas não é para estar assim. E aí quando ele caiu em si, ele falou: não, está errado. Está errado. Eu preciso deixar essa vida. Eu preciso esquecer as coisas que eu escolhi, as decisões que eu tomei. Eu vou ter com meu pai, eu vou ir atrás do meu pai. Aí ele mesmo se levantou. Alguém levantou ele? Não. Naquela terra pagã, ninguém ia dar um conselho certo, ninguém ia colocar ele num caminho certo, ninguém ia colocar ele num transporte direto. Volta para casa do teu pai, aqui não é o teu lugar. Ninguém ia fazer isso por ele. Ele que precisou olhar para a condição que ele estava vivendo e falou: está errado. Eu não sou assim, eu não sou essa pessoa. Eu tenho um pai, eu tenho nome, eu tenho identidade, eu tenho uma casa para morar, eu tenho um lugar para eu ficar. Eu não sei o que você fez da sua vida nos anos que se passaram, mas hoje aqui em 2023 você precisa tomar uma posição responsável por você mesmo, pela sua família, de tudo que você fez errado, de tudo que você escolheu errado, de tudo que você abriu mão. É tudo. São todas as áreas da vida, moral, social. Quando ele chegou a desejar comer as bolotas ali, a comida dos porcos, ele perdeu uma capacidade social, ele perdeu a capacidade civil de ser. Hoje você pode estar numa situação que não é a situação que você quer estar, mas você decidiu, tomou decisões erradas, fez alguma coisa, e hoje,
como esse filho e essa parábola nos ensina, ele mesmo, por conta própria, se levantou daquela situação contrária. Mas eu não tenho força, eu não tenho quem me ajude. Mas a responsabilidade é sua. Estufa esse peito aí e assume a responsabilidade dos seus atos, e que hoje te definem, e que hoje te distorce. Aí aquele filho falou: não, eu vou sair daqui, eu vou atrás do meu pai. Aí diz assim que ele se levantou, ninguém ajudou, ele assumiu a responsabilidade e foi para o pai. E quando ele estava tomando a decisão de procurar o pai, sabe que ele falava: olha, eu vou atrás do meu pai, eu vou procurar o meu pai, e eu vou falar para o meu pai tudo que eu fiz. Eu pequei contra ele, eu pequei contra os céus, eu acabei com tudo que eu tinha direito, mas eu vou falar para o meu pai: pai, faz de mim aí como os empregados. Quando ele estava no campo de porcos, ele passou a decidir coisas. Não foi quando ele estava na casa do pai, ele estava decidindo coisas quando ele estava errando. Quando ele estava errando, ele estava já decidindo fazer tudo certo e acertar. Aí ele começou a calcular: olha, eu vou procurar o meu pai, eu vou me levantar, eu vou procurar o meu pai, eu vou confessar para o meu pai que eu errei, que eu pequei, que eu falhei, que eu fiz errado, que eu escolhi errado. Eu vou falar tudo para o meu pai, não precisa ninguém falar nada, porque eu assumo. Ele decidiu: eu assumo, eu vou falar tudo para o meu pai. Aí vou falar para o meu pai que eu que pequei, eu que escolhi errado, eu que acabei com tudo que ele me deu. No momento certo, no momento errado, na hora errada, eu estive com pessoas erradas, fiz negócios com pessoas erradas. Os meus valores eu negociei ao ponto de olhar para uma comida impura, algo que não provém de Deus, e ainda desejar. Eu vou falar tudo para o meu pai. E assim ele fez. Ele se levantou, decidiu como seria a restauração dele, o renovo dele, o que ele queria procurar na casa do pai. E ali ele foi. E diz, é uma passagem muito bonita, que quando ele se levantou e foi, uma coisa para a gente entender: não são as minhas crises existenciais, as minhas escolhas, não são o que eu fiz de errado, que na casa do meu pai vai definir como eu vou voltar. Casa de pai é casa de pai. Não existe ex-filho. Filho é filho. E aí quando ele foi para o pai já esperava há muito tempo, Qual filho? Aquele filho, qualquer filho, o pai espera, Dói no pai. Mas aí quando ele decidiu ir para o pai, e que ele falou que ia fazer tudo, assim que a narrativa diz que quando ele foi para o pai, que o pai avistou, aí começou. O Senhor hoje, através dessa parábola, quer dizer assim, não importa o que você decidiu, o que você fez da tua vida, hoje Ele chega aqui. Quando você chegar até Ele vai dizer para você: tá tudo bem, eu te recebo. E o lugar que você tem na casa do Pai é lugar de filho. Não precisa vir se justificando: pai, eu fiz tudo de errado, pode me fazer como dos empregados do Senhor. O pai fala: não, filho, na minha casa nada muda. Para mim nada mudou. Aí aquele pai recebe. Aí ele vem se justificando e o pai só quer receber ele. O pai só quer ouvir ele. Se arrependeu sim, está desfeito, está desfigurado, vem sem nada na mão. Mas na casa do meu pai há muitas moradas. Essa é a mensagem nessa noite. Não importa o que você fez na tua vida, quais foram as decisões que hoje está te definindo aí como tal, o Senhor quer dizer assim, arrepende. A mensagem hoje é: arrepende, porque eu como pai, eu vou te colocar no teu lugar. Eu como teu pai, eu te recebo. Não
precisa se justificar escolhendo em qual posição na casa do Pai você vai ficar, porque você vindo para o Pai, você não vai se assemelhar com os escravos, com os servos, com os empregados. Filho é filho. Aí o Senhor fala hoje assim, ó: não importa o que você fez, as escolhas que você tomou, hoje o Senhor quer renovar, o Senhor quer fazer tudo novo, tudo diferente. E outra, o Senhor quer fazer na tua vida como Ele fez um dia e como Ele fez antes. A decisão é sua, do jeito que hoje você está, do jeito que você está sendo definido hoje como pessoa, como filho de Deus, como você está sendo definido no teu trabalho, na tua família, na tua igreja, no teu ministério. Não importa, até o momento de agora, não importa nada, não precisa se justificar, só vem para o Pai arrependido, confessando o que você fez, porque o Senhor vai renovar aquilo que Ele tem contigo. Tem filho aí que fala em línguas? Ó, é o mínimo. Tem filho aí que fala em línguas, que um dia recebeu línguas, que um dia recebeu batismo. Aí por conta das circunstâncias e das dores, eu não falo mais em línguas, eu não oro mais, eu não exerço ministério mais, eu não sou na minha família como eu era antes, eu não lido com as minhas finanças como eu lido antes. E o Senhor quer mexer e quer renovar, quer te receber como filho no lugar de filho. Libertação não é cair endemoniado. Libertação é romper estrutura. Ergue a tua mão, filho. Filho arrependido, erga a tua mão hoje. Erga as tuas mãos hoje. Esquece o que passou. Não atribui responsabilidade para ninguém. Fala aí no teu lugar com teu pai. Confessa o teu pecado e os teus erros. Porque o Senhor, como Pai hoje, Ele quer te restaurar. Ele quer te renovar. Ele quer te dar força. Ele quer fazer tudo novo. Aleluia. Talvez essa palavra se identificou com você. Escolhas erradas te levou a lugares errados.